Gustavo, grupos militares e paramilitares neonazistas ganharam evidência na Ucrânia, principalmente em 2014. Bom, quero mandar um abraço para o Gustavo, agradecer que ele está aí. Gustavo é um dos nossos alunos do IG, do Instituto de Geociências da Unicamp, é um geógrafo em formação, faz parte do nosso grupo de estudos sobre geografia das relações internacionais, está dentro do laboratório, enfim. Então, queria mandar um forte abraço para ele. Ele provavelmente já não aguenta mais eu falando. Ontem a gente teve uma palestra pelo professor Vinícius Teixeira, fenomenal também, sobre questões estratégicas da Ucrânia dentro do grupo. Enfim, a gente está debatendo bastante esse tema. Um abraço para o Gustavo. Sim, Gustavo, a gente está observando, assim, vamos lá, vamos voltar na questão das fake news, da mídia, das campanhas de desinformação, tá? Acho que esse é um primeiro passo importante, né? A gente tem, claro, a gente tem grupos neonazi atuando dos dois lados, né? Inclusive, acho que foi bem importante aquele discurso do Putin justificando a invasão, justificando, na verdade, o reconhecimento de Donetsk e Luhansk como estados independentes, em que ele declara todo o seu anticomunismo. Acho que até você tinha falado, né, Daflon? As pessoas, não, porque a Rússia é comunista e tal, não sei o quê. Aquele discurso, ele desmonta qualquer argumentação de que ele seria comunista, porque ele fala que todos os erros que aconteceram com a Rússia desde o Império Russo são culpa dos comunistas, inclusive a criação da Ucrânia, como ele diz, né, que é uma invenção da República, que deveria se chamar República da Ucrânia de Vladimir Ilyich Lenin, né, nomeado em nome de Lenin, porque foi ele que criou, entre aspas, a Ucrânia. Claro que os ucranianos vão discordar disso, mas enfim, foi a argumentação do Putin. E aí a gente entra nessa questão da fake news, né? Ou seja, das narrativas, da desinformação. Porque a gente tem grupos neonazistas dos dois lados. O Batalhão Azov, por exemplo, é um dos mais famosos, né? Que atua dentro da Ucrânia. E com o início do conflito de baixa intensidade, a partir de 2014, a gente tem a formação de grupos paramilitares. Vocês se lembram da Colômbia, né? De repente ninguém mais fala da Colômbia, ninguém mais fala de grupos paramilitares, né? E esse é um aspecto muito importante para a gente lembrar, porque qual que é o papel dos grupos paramilitares? Eu lembro que teve uma vez, durante 3 anos, eu coordenei um grupo de pesquisa de iniciação científica sobre guerra da FLOM. Eu virei para os alunos e falando, gente, vamos tentar entender, né? Assim, vocês topam entrar comigo nessa discussão? Cuidado, né? Enfim, pode não dar boa, mas assim, vamos tentar entender as várias facetas da guerra. E foi muito legal esse exercício. Foram 3 anos em que a gente debateu isso, e a gente percebeu, por exemplo, a necessidade de debater as diferentes formas de guerra, e as diferentes formas de atuação de grupos em específico, né? Então, por exemplo, a gente debateu a questão da guerrilha, né? O que é uma guerrilha? Uma guerrilha é um grupo paramilitar atuando num determinado território, né? Só que nem todo grupo paramilitar é uma guerrilha. Porque a guerrilha, ela tem um aspecto específico que ela quer se tornar o governo daquele território. Seja dentro de uma instituição maior, seja dentro de um estado maior, ou como um estado independente. Mas ela quer ser o governo. E para isso ela exerce um governo de fato. A gente tem exemplos disso com as Farc, com os paramilitares de direita na Colômbia, com o Estado Islâmico, né, durante a convulsão do Oriente Médio depois da Primavera Árabe. Então a gente tem esses grupos paramilitares como elementos muito importantes, né? E no início desses conflitos de baixa intensidade, lá em 2014, a gente tem a multiplicação desses grupos paramilitares, ou seja, grupos que não fazem parte das Forças Armadas, mas que estão atuando como voluntários, como, enfim, seja na defesa, entre aspas, de Donetsk e Luhansk contra a Ucrânia, seja na reintegração dessas regiões ao território submetido ao governo de Kiev. O problema acontece quando, a partir de 2016, os grupos paramilitares neonazistas que lutam a favor da Ucrânia começam a ser integrados ao exército ucraniano e começam a ter níveis tremendos de autonomia e discricionariedade, né? Acho que esse é um aspecto importante. O problema não é ter um exército.
O problema é ter um exército que pode, de uma forma ou de outra, decidir tudo o que quer, que não há controle civil sobre aquilo que ele faz. E o que o exército ucraniano acaba fazendo, em razão da invasão da Crimeia em 2014, é agregar esses grupos paramilitares como forças oficiais da Ucrânia, dando a eles autonomia total. Eles podem saudar fascistas, eles podem usar símbolos nazistas, eles podem fazer o que eles quiserem, porque eles são forças militares importantes para a Ucrânia retomar esse território. E esse tipo de autonomia a gente enxerga também no exército russo. Uma das formas que o Putin usou para resolver a questão da guerra da Chechênia foi chamar os chechenos pro exército russo e falar, ó, vocês têm total e completa autonomia, vocês são minhas forças especiais. Então, vocês vão coordenar todas as forças especiais que a Rússia fizer, e aí os chechenos aceitaram, né, essa posição. Então a gente começa a ter uma guerra em que o controle político da força não está muito controlado. E aí a gente tem uma situação muito próxima da Síria, ou seja, você tem grupos que podem estar lutando de forma formal ou não formal junto a alguma força armada dos países beligerantes, né? Mas que estão lutando lá por outra coisa. Esse fenômeno dos estrangeiros voluntários irem lutar na Ucrânia é terrível. É terrível por quê? Porque a guerra deve ser evitada. Mas ela acontecendo, ela tem que ter um total controle político. Por que ela tem que ter um total controle político? Sobre as tropas, sobre o que é feito e tal. Primeiro, para evitar a morte de civis. E em segundo lugar, porque se algum doidinho da cabeça que vai lá e mata um soldado russo de 18 anos, achando que está derrubando o Putin, depois que a Ucrânia e a Rússia determinaram um cessar-fogo, esse cessar-fogo cai por terra. Você perde a consistência política da guerra, que é, já desde o Clausewitz, no século XIX, o elemento mais importante. As pessoas esquecem, as pessoas erram, né? Por causa dessa perspectiva que o Milton Santos chamou, né, de troca da competição pela competitividade, as pessoas inverteram a frase do Clausewitz. Quando ele fala que a guerra é a política por outros meios, ele não está falando que na política tudo pode porque na guerra tudo pode. É ao contrário. Ele está falando, nós militares não podemos ser culpados por decisões políticas mal tomadas. Entende? É uma defesa dos milicos. E isso é muito importante, porque o milico ele tem que ter controle sobre quem usa força e quem não usa força no terreno. Porque senão o resultado político vai ser inalcançável. E nós temos atoleiros militares como está acontecendo na Síria desde 2011. Então, assim, você tem um fenômeno que tem que ser prestado atenção e a figura do paramilitar é muito preocupante nesse sentido.